Amigos que acompanham o canal do Luiz Ademar, amigos e amigas, claro, todo mundo está falando da final da Copa do Brasil, né? O São Paulo venceu o Flamengo, domingão, ontem, dia 17 de setembro, 1 a 0 no Maracanã. Nesse próximo domingo agora, no Morumbi, o São Paulo joga pelo empate para ganhar o primeiro título da Copa do Brasil. Flamengo em crise, mas com um timão, podendo dar a volta por cima, São Paulo vai ser demitido ou não? Mas não é Copa do Brasil o vídeo, é de Série A. Mas eu falei da Copa do Brasil porque com a Copa do Brasil sendo de domingo, foi domingo no Maracanã ontem e vai ser o próximo domingo, o Campeonato Brasileiro vem se espalhando, né? Vem se espalhando. E aí o Campeonato Brasileiro foi ao longo da semana para poder deixar o domingo livre para o São Paulo e Flamengo jogarem. Então, o que eu posso falar para vocês? A gente falando da 23ª rodada, o Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0, gol do Paulinho, e o Palmeiras, no sufoco, ganhou por 1 a 0 do Goiás. O que significa isso? O Palmeiras diminuiu para 7 pontos. 7 pontos. O Botafogo já não tem aquela gordurona, lembra? 13, 14 pontos, 12, 10, agora 7. Então a coisa pegou. E outra coisa, é Palmeiras e Botafogo. Né? Ainda mais para o Botafogo, embora eles vão jogar ainda tudo, entre eles, todas aquelas situações, ainda é 23ª rodada, tem 15 rodadas, mas o Grêmio perdeu, tem um jogo a menos, vai jogar até nesta segunda-feira com o Corinthians, aquele jogo a menos. Mas está com 39, já está muito distante. Flamengo também, distante. O Red Bull Bragantino, 39, o Fluminense perdeu do Vasco. Então os outros times que estavam ali de olho no Botafogo parece que já não dá mais. Embora são 15 rodadas, eu sei. Mas para você ganhar 4, 5, 6 diretas no Brasileiro é difícil, né? Zona do rebaixamento continuam Santos, Vasco, América e Coxa. Coritiba perdeu, o América. O Vasco venceu o Fluminense, está dando sinais de reação. O Santos está lá atrás. O Goiás tem 25, é o primeiro fora, mas está 4 de distância do Santos. O Bahia já está a 5. Ou está 4 também, mas ele tem, em relação nos critérios, uma situação melhor do que o Goiás. Enfim, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação. Vamos trocar aquela ideia que em todos os jogos ali eu fico no Twitter e a gente vai batendo papo, vai se informando juntos, certo? Então vamos começar essa 23ª rodada. Ela foi lá na terça-feira, na quarta-feira, 13/9, quarta-feira, com o Internacional ganhando do São Paulo de virada por 2 a 1. São Paulo colocou seu time titular, pensando no Flamengo ontem, né? Tanto que o São Paulo perdeu de virada, daí o Dorival Júnior pôs o Luciano no banco na Copa do Brasil, que ele percebeu que o Luciano, o Rato, o Lucas e o Caleri era um time muito aberto. Aí ele trocou, serviu para isso, mas de qualquer maneira, o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa, ele é espancado. Todo jogo ele é espancado, não ganha de ninguém. Isso é uma verdade, né? E olha que o São Paulo fez 1 a 0 no primeiro tempo com o Caleri cobrando pênalti, já nos acréscimos do primeiro tempo, mas no segundo tempo só deu Internacional, os dois laterais marcaram, o Busto marcou aos 12 do segundo tempo, o René um golaço de fora da área marcou aos 24, o Inter, que não ganhava de ninguém há 10 rodadas, venceu o São Paulo, que não ganha de ninguém fora de casa, 2 a 1 para o Internacional. E aí o São Paulo caiu na tabela, caiu 2 posições, ele é o 13º, hoje ele está fora até da Sul-Americana. Mas se ele ganhar a Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores e que se dane, é só fazer ponto para não cair, certo? O Internacional subiu 2 posições, hoje ele é o 12º, hoje ele está na zona de Sul-Americana, mas ele está nas semifinais da Libertadores. Pode ser campeão da Libertadores e não precisa nada do Brasileiro, né? Só para pontuar, mas os dois estão pessimamente colocados no Brasileiro. O Inter 12º com 29 e São Paulo 13º com 28. Na quarta-feira, também em Cariacica, o Flamengo, que como São Paulo jogaram quarta-feira, porque eles jogaram no domingo na Copa do Brasil. O Flamengo foi espancado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense com Wesley Carvalho está muito bem. Fez 3 a 0, o Flamengo foi vaiado, seu presidente levou o jogo para o Espírito Santo. E mesmo assim apanhou por 3 a 0. Kaká, Alex Santana e Vitor Bueno cobrando pênalti. Foi 3 a 0. O Flamengo levou a crise para o domingo e aí perdeu no Maracanã do São Paulo por 1 a 0. O que pode salvar o Flamengo? Se ele perder o título realmente para o São Paulo, ele está bem colocado no Brasileiro para ir para a próxima Libertadores, que na Libertadores ele também já foi eliminado, né? O Flamengo com a derrota, ele é o quarto colocado, 39 pontos, né? Distante 51,
O Corinthians está com 12 pontos do Botafogo. Não dá para ser campeão. Eu entendo que não dá para ser campeão, embora a matemática me desminta. E o Atlético Paranaense venceu, foi a 37 pontos, é o 7º colocado, mas ainda está fora do G6. Mas claro, o Atlético tem possibilidade de brigar novamente pela Libertadores. Esses jogos foram na quarta-feira. E ainda na quarta-feira, o Fortaleza ganhou do Corinthians. Eles vão se enfrentar agora nas semifinais da Sul-Americana. 2 jogos para ver quem vai para a final. E o Corinthians foi com time reserva. O Fortaleza foi melhor o tempo todo. Com o Lucheiro fez 1-0. Depois o Marinho chegou a fazer 2-0, a marcar um gol, mas o VAR anulou. O Pedro empatou, cobrança de escanteio. O Moscardo meteu a bola no travessão, no rebote o Pedro empatou. Logo depois que ele empatou, foi que o Marinho fez 2-1. O VAR realmente viu o toque de mão do Marinho. Aí o Marinho perdeu um pênalti no segundo tempo. E no finalzinho, o Pikachu, finalzinho do jogo, o Pikachu fez 2-1. Fortaleza ganhou o Corinthians. Corinthians segue agora na 14ª posição, 26 pontos, a 5 da zona do rebaixamento. Ainda está tranquilo. O Fortaleza, com a vitória, manteve a 8ª colocação, 35 pontos, a 3 da Libertadores. Mas como ele é semifinalista da Sul-Americana, se ele vencer a Sul-Americana, ele tem vaga na Libertadores e nem precisa do Brasileiro. Só para pontuar para vocês, certo? Então é isso. Aí a gente teve também Coritiba e Bahia. Coritiba numa draga, numa braga, chegou a fazer 1-0 logo no primeiro minuto do jogo com o Sebastião Gomes, mas o Bahia, que estreou o Rogério Ceni, saiu o Renato Paiva, estreou o Rogério Ceni, Rafael Ratão empatou no primeiro tempo, o Tassiano fez 2-1 no primeiro tempo e o Ademir fez 3-1 no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, o Biel fez 4-1 e só nos acréscimos o André foi descontar. Curitiba foi vaiado, a virada, o Luan Poli falhou para mim pelo menos em 3 gols, o goleirão foi péssimo, tanto que o Curitiba demitiu o preparador de goleiros, mas o Curitiba para mim me parece fadado ao rebaixamento. É o Lanterna com 14 pontos, a 11 do Goiás, o primeiro fora. Não vejo, mesmo tendo um jogo a menos, é um jogo com o São Paulo no Morumbi que não foi realizado, não vejo o Curitiba com situações para sair. O Bahia subiu uma posição de 16º para 15º com 25 pontos. Maravilha, estreia maravilhosa do Rogério Ceni, que tem como objetivo o time não cair. Esse é o primeiro objetivo e me parece que vai ser fácil de cumprir. Me parece. O Bragantino pegou o Grêmio, gente, e meteu 2-0 no Grêmio, mas incontestável. Incontestável. Num chute do Vitinho, o João Pedro, lateral, tentou tirar de cabeça, estava no chão, fez um gol de cabeça deitado no chão contra. E aí o Bragantino foi melhor o tempo todo. No final do primeiro tempo ainda ele fez com o Vitinho, que participou da jogada do primeiro, e fez o segundo 2-0. No segundo tempo o Grêmio deu uma crescida, teve algumas oportunidades, mas o Bragantino também, mas a vitória foi merecida do Bragantino. Bragantino subiu uma posição, agora é o 5º colocado com os mesmos 39 do Flamengo e do Grêmio. Os dois, ali estão à frente do Bragantino nos critérios de desempate. O Grêmio tem 12 vitórias, o Flamengo tem 11 e o Bragantino tem 10. O Grêmio tem um jogo a menos que vai jogar nessa segunda-feira. Estou gravando o vídeo segunda-feira, 18/9, vai jogar com o Corinthians, aquele jogo afastado, aquele jogo atrasado ainda. Então o Grêmio ainda está numa situação tranquila. Mas o Bragantino está crescendo, está em zona de Libertadores, já que ele foi eliminado, só tem o brasileiro, mas está maravilhoso para ele, Essa situação é boa. E o Grêmio, se vencer o Corinthians nesse jogo a menos, ainda vai estar tranquilamente ali na zona de Libertadores, o que é o mais importante nesse momento, penso eu. Cuiabá na sexta-feira jogou com o América chegou a abrir 2-0 com o Rodriguinho e Felipe Azevedo no primeiro tempo, aos 11 e aos 31. Mas ainda no primeiro tempo, o Daverson cobrando o pênalti fez 2-1 e o Wellington Silva ainda no primeiro tempo empatou. O jogo foi emocionante no primeiro tempo. O segundo tempo caiu, muita marcação, muita pegada, poucas chances de gol e terminou 2-2. Para o América, ruim. Ele segue em 19º com 17 pontos. Ele está a 8 de sair da zona do rebaixamento. Situação meio preocupante, E para o Cuiabá, campanha 10º colocado, 29 pontos, está tranquilo ali, no meio de tabela, de repente brigando, Ele está na zona de classificação da Sul-Americana, o que seria muito importante, brigando por essa vaga de Sul-Americana. O Davidson marcou seu 9º gol e está ali na briga, é o terceiro artilheiro. O Tiquinho Soares tem 13, parou de fazer gols. Vitor Roque, 11, estava na seleção, não jogou contra o Flamengo, continua em segundo, e ele já é terceiro com 9 gols, o Davidson. Então 2-2 Cuiabá e América.
O Palmeiras na sexta-feira à noite suou. Jogou mal, jogou mal, jogou mal. O Goiás conseguiu conter, teve algumas boas oportunidades, a torcida protestou, enfim. Mas no final do jogo, o Breno Lopes que entrou mal. Ele perdeu um gol, ele perdeu um passe, ele estava fazendo tudo errado. Verdade seja dita, o Breno Lopes entrou muito mal. A torcida começou a vaiar, começou a criticar e tal. Ele faz o gol aos 52, ele é predestinado nesse sentido, né? Aos 52 ele dá a vitória pro Palmeiras, vai na torcida, faz assim, xinga, manda, quero ouvir agora. Eu dou direito, cara, eu dou direito. Por que eu posso te xingar como torcedor e você, quando faz o gol, não pode me xingar? Eu entendo. Mas o torcedor não entendeu, xingou e tal. Aí no final o Everton saiu do gol, foi segurar, calma, tal, papapá e tal. Depois acabou o jogo, o Abel Ferreira foi lá, pediu pra torcida acalmar, acalmou ele, falou que entendia, tem que entender, ele é um jogador importante e tal. Enfim, tentou passar ali os panos. Tomara que a torcida não leve isso adiante, cara. O Palmeiras tá encostando no Botafogo. Jogou mal? Jogou, mas ganhou. Eu acho assim, né? Bom, o Goiás perdendo, ele fica na última posição antes de entrar na zona do rebaixamento, é o 16º com 25, mas a 4 do Santos. Ainda tá tranquilo, ainda tá tranquilo. E o Palmeiras, 44, ficou a 7 do Botafogo e deu sorte. Porque deu sorte. Porque daí no dia seguinte, o Botafogo perdeu pro Galo por 1-0. Gol do Paulinho, o jogo foi equilibrado. Acho que o Atlético foi melhor o tempo todo. O Botafogo alega com razão, que o VAR interferiu e tal, mas eu vi a explicação do Paulo César na Globo e ele explica que o Diego Costa realmente se aproveitou de uma condição de impedimento para fazer o gol e o gol foi bem anulado. Mas se foi bem anulado ou não foi bem anulado, cada um tem o seu, como é uma análise de cada árbitro, né? E eu respeito, quando é interpretativo, mas o Galo foi melhor e mereceu vencer. Então, com o Galo vencendo, o Galo foi consegue na nona colocação com 34 pontos, a 4 de entrar na zona da classificação para a Libertadores, que é o objetivo do Galo esse ano, esse é o objetivo do Filipão, e o Botafogo viu a vantagem de 10 cair para 7. Tem que ficar esperto o Botafogo agora, hein? E aí, para finalizar a rodada, o clássico do sábado também. O Vasco fez 4-2 no Fluminense num jogaço. Num jogaço. O Praxedes de cabeça fez 1-0 pro Vasco, aos 22. No comecinho do segundo tempo, o Marcelo fez um belo gol e empatou pro Fluminense. Aí o Veguete foi lá e fez 2-1. Aos 4 minutos, tomou um gol no primeiro minuto do segundo tempo. Aos 4 do segundo tempo, o Vasco fez 2-1. Aos 10, o Lima empatou. Olha que jogão no segundo tempo. Depois o Gabriel Peck entrou muito bem, fez 3-2 aos 28, fez 4-2 aos 40 e o Vasco fez uma vitória espetacular em cima do Fluminense. O Fluminense perdeu uma posição de quinto para sexto, mas tem 38 pontos, está na zona da Libertadores. Mas vamos lembrar que o Fluminense é semifinalista da Libertadores, vai jogar com o Inter, pode ser finalista. Se ele for campeão, maravilha, por que ele está preocupado com o brasileiro, certo? Mas, evidentemente, não queria perder. O time do Fernando Diniz não queria perder. E o Vasco venceu, mas segue em 18º, com 20 pontos. A 5 do Goiás ainda. Mas dando à sua torcida uma esperança que vai dar a volta por cima. Certo? Então, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Red Bull, Bragantino e Fluminense estão no G6. Na Sul-Americana estão Atlético Paranaense, Fortaleza, Galo, Cuiabá, Cruzeiro e Inter. Né? Cruzeiro e Inter. O Cruzeiro, né, e o Inter, porque o Cruzeiro teve uma, eu até esqueci de falar aqui para vocês, teve uma vitória maiúscula, no jogo com o Santos. Esse jogo foi quinta-feira, foi um jogo que eu esqueci de falar aqui. Fez 3-0, mas passando o trator no Santos na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, né? Então, o que a gente pode falar é que o Cruzeiro foi muito bem, né? Com estreia de novo treinador, com o Zé fazendo o time jogar para frente, o Matheus Jussa numa jogada de escanteio fez 1-0 no primeiro tempo, o Bruno Rodrigues num lançamento preciso, na cara do goleiro fez 2-0, e o Nicão, que entrou bem no segundo tempo, o Zé falou a respeito disso, o novo treinador do Cruzeiro, fez um golaço, fez 3-0. E eu tô lembrando da vitória do Cruzeiro, que foi o único jogo que eu não falei para vocês, porque o Cruzeiro subiu uma posição, e aí na Sul-Americana tem o Atlético Paranaense, Fortaleza, Galo, Cuiabá, Cruzeiro e Inter. O Cruzeiro cresceu. Quem sabe agora com o Zé o time vai dar uma melhorada, vai dar uma boa caprichada aí no campeonato. A esperança é essa. E o Santos, que perdeu esse jogo, segue na zona do rebaixamento. 21 Santos, Vasco 20, América 17, Coxa 14.
O Goiás tem 25, está a 4 do Santos. Então o Santos foi espancado, o Santos perdeu seu treinador, enquanto o Zé estreou no Cruzeiro, o Santos agora vai com o Marcelo Fernandes, né? Mandou o treinador embora, né? É aquela coisa de você ficar contratando treinador e trazer treinador sem história nenhuma no futebol brasileiro. Mas enfim, é o nosso país. O Santos está seguindo a cartilha do time rebaixado. É possível sair? Claro que é possível sair. Tem muitos jogos pela frente. Mas troca de cor. Agora foi o Diego Aguirre, né? O terceiro treinador. O Dair Helman já tinha caído, né? E, enfim, é o terceiro treinador só no brasileiro. Só no brasileiro. Tá seguindo. Marcelo Fernandes vai assumir. Não sei se vai contratar ou se vai deixar o auxiliar permanente, enfim. Mas o Santos está seguindo a cartilha do rebaixamento. É isso. A gente tem os 6 primeiros, os 4 últimos, os 6 da Sul-Americana. E por enquanto quem está naquela zona, nem na Sul-Americana nem nada, São Paulo, Corinthians, Bahia e Goiás. São Paulo ainda pode ser campeão da Copa do Brasil e está tranquilo no Brasileiro. O Corinthians pode ser campeão da Sul-Americana e fica tranquilo no Brasileiro. Tranquilo em termos, né? Precisa somar alguns pontinhos ali para não correr risco de rebaixamento. Hoje os dois não estão correndo, mas evidentemente tem que tomar cuidado. Artilheiro continua o Tiquinho Soares do Botafogo com 13 gols. E a rodada já começa, e eu vou encerrar nosso vídeo falando a rodada que começa hoje. Hoje nós temos Corinthians e Grêmio, é jogo atrasado. Corinthians e Grêmio. E nós temos Bahia e Santos. Olha que jogo, 24ª rodada, já valendo, né? O Bahia tem aqui, ó, vamos lá. O Bahia tem 25 pontos, o Santos tem 21. O Santos, se vencer, não sai da zona do rebaixamento, mas cola no Bahia e cola no Goiás. É a esperança. Se perder, fica pior ainda, hein? Bahia de Rogério Ceni e o Santos vai com o Marcelo Fernandes. Amanhã a gente tem América e Bragantino. América e Bragantino. O América querendo sair lá da zona do rebaixamento, em casa ganhou do Santos e do São Paulo. Vai jogar com o Bragantino agora. E o Bragantino ali na zona de Libertadores também defendendo até para entrar no G4. Quarta-feira, Goiás e Flamengo. Flamengo que vai jogar domingo com o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil, vai jogar com o Goiás, vai levar sua crise para Goiás. O Goiás no desespero ali para somar pontos e sair e se afastar da zona do rebaixamento. Flamengo para se manter no G6. Quarta-feira, 21h30, Fluminense e Cruzeiro. Fluminense defendendo sua posição no G6. O Cruzeiro querendo subir agora com o Zé no comando. Aí a gente tem São Paulo e Fortaleza. O São Paulo deve ir com o time reserva, preservando os titulares para disputar o título domingo no Morumbi com o Flamengo. E o Fortaleza, que está crescendo de produção, tem olho no G6, quer ganhar no Morumbi para poder, de repente, voltar no G6. Ele que também está semifinais da Sul-Americana. Quinta-feira, Vasco e Curitiba. 2 times na zona do rebaixamento, 2 times desesperados. Mas o Vasco jogando em casa está reagindo. Quinta-feira, Atlético Paranaense e Inter. Atlético Paranaense é o 7º, o Inter é o 12º. Os dois estão na zona da Sul-Americana, mas de repente, da combinação de resultados, o Atlético Paranaense pode voltar para o G6, que é o grande objetivo. Quinta-feira, o Grêmio volta a campo, depois de jogar com o Corinthians hoje, jogo atrasado, ele vai jogar pela 23ª rodada com o Palmeiras. Jogo valendo ali a ponta, a parte de cima da tabela. Jogão também. Principalmente se o Grêmio ganhar do Corinthians. Sexta-feira, o Corinthians que joga hoje com o Grêmio vai jogar com o líder Botafogo, em Itaquera. Luxemburgo tá pendurado, hein? Se não ganhar do Grêmio, não ganhar do Botafogo, pode ter certeza que ele vai vazar. E aí no sábado a gente encerra a rodada com o Atlético Mineiro do Filipão, de olho no G6, enfrentando o Cuiabá, que também tá de olho no G6. Belo jogo no sábado. E a gente vai encerrar essa 24ª rodada que começa hoje, no sábado, porque domingo você tem o jogo de volta da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. É isso, forte abraço a todos, até a próxima!